Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to study the present perfect. Hoje vamos estudar o present perfect, o presente perfeito. This is the structure, essa é a estrutura que a gente usa nesse tempo verbal. Então, para montar frases no present perfect, vamos precisar de um sujeito, o verbo auxiliar e um verbo principal. O sujeito pode ser um pronome, como a gente tem aqui, né? I, que é eu, né? You, que é você. They, que é eles ou elas. We, nós. She, ela. He, ele. It, ele ou ela, quando não for pessoa. Então, pode ser um pronome, né? Que é um bem comum. Ou poderia ser um nome de pessoa ou algum outro substantivo comum, como João, Maria, the teacher, né? O professor, the students, os alunos e assim por diante. E aí, dependendo da pessoa de quem a gente está falando, a gente vai precisar usar o auxiliar have ou has. Qual é a diferença? Vamos usar have quando nos referirmos a I, you, we e they. E vamos usar has quando nos referirmos a he, she, it, que são a terceira pessoa do singular. Então, vamos usar, além do sujeito e do verbo auxiliar, precisaremos então também de um verbo principal, né, um main verb, que vai sempre estar sendo usado no past participle, no particípio. O que é o particípio dos verbos? O particípio dos verbos regulares é a mesma forma do passado, né? Eles vão receber a terminação ed. Então, aqui, por exemplo, o verbo decide, que é decidir, que é um verbo regular, no particípio a gente fala decided. O verbo finish, que também é regular, finished. Mas os verbos irregulares, como o próprio nome diz, eles não seguem a regra, então cada um possui uma forma específica. Para isso, a gente tem uma tabelinha, né, de verbos irregulares e vamos precisar memorizar o máximo possível. Então, temos exemplo aqui do lost, né, que é o verbo perder, então no particípio lost, chosen, que é o particípio do verbo choose, que é escolher, e gone, que é o particípio do verbo go, que é ir. Então, eu poderia falar, por exemplo, I have decided to go, quer dizer que eu decidi ir, né? They have finished the project, eles terminaram o projeto. We have lost our keys, nós perdemos nossas chaves. Poderia falar, she has chosen the movie, ela escolheu o filme. Ou he has gone to the beach, ele foi à praia. Só exemplos rapidinhos para vocês perceberem a estrutura. Falando um pouquinho então dos verbos irregulares, tem aqui uma tabelinha com alguns dos mais comuns, só para vocês perceberem, então, como que vocês vão encontrar isso numa tabela. Então, se eu tivesse uma tabela de verbos irregulares, ela teria muitos outros verbos, né? Mas normalmente elas vêm em ordem alfabética. E aí nós temos bare form, ou então infinitive form, que é a forma normal, a forma regular dele, que é o infinitivo. Então, por exemplo, aqui o verbo awake, que é acordar. A gente vai ter depois o past simple, né? O simple past, que é o passado, que a gente estava acostumado a usar. No caso aqui, eu acordei, acordaram, acordamos, né? E depois, sim, o participle, né? O particípio, que é o que nos interessa aqui no present perfect. Então, no caso, awoken seria acordado, né? Então, vamos pegar o exemplo também do verbo be, que é o verbo ser ou estar. No passado, ele pode ser was ou were. E no particípio, que vamos usar aqui como present perfect, a gente usa been. Vamos pegar um outro exemplo aqui do verbo break, que é quebrar, né? Então, a gente tem break, o passado broke e o particípio broken. Um outro exemplo, o verbo know, que é saber ou conhecer. No infinitivo know, no passado knew e no particípio known. O verbo make, que é fazer. A forma normal dele é make, né, no infinitivo. No passado made, o particípio também é made. Então, para saber isso, a gente precisa memorizar o máximo possível. Now, let's see when we use the present perfect. Vamos ver agora quando a gente usa o present perfect. Em geral, a gente usa o present perfect para indicar uma ação que começou no passado e continua até o presente. Usamos também quando especificamos a duração de uma ação. Então, por exemplo, I've known my best friend for 7 years. Quero dizer que eu conheço o meu melhor amigo há 7 anos. I've known é uma estrutura, então, do present perfect. Também usamos o present perfect quando nos referirmos a um período de tempo inacabado. Então, a gente está falando de um tempo específico, mas esse tempo ainda não terminou. Como, por exemplo, este ano, que seria this year, hoje, né, que é today, na vida, né, in this life, in my life. Então, aqui, por exemplo, I've been to the beach twice this year.
Quero dizer que eu estive na praia twice, né, 2 vezes, this year, este ano. Como esse período de tempo não acabou ainda, essa ação pode voltar a acontecer nesse tempo, né? Então, eu estive na praia 2 vezes esse ano, mas como o ano não acabou, eu posso ir à praia 3 vezes ou 4 vezes e assim por diante. Então, usamos o present perfect quando há um tempo inacabado. Usamos também quando mencionamos um evento que já terminou, mas nós não especificamos quando que essa ação terminou. Então, por exemplo, she has finished writing her project. Quero dizer que ela terminou de escrever o projeto. Então, essa ação já foi concluída, já terminou, mas a gente não sabe ou não informou quando ela terminou. E usamos também quando indicamos que a ação aconteceu um número de vezes, né? Uma quantidade de vezes. Então, por exemplo, we have read this book 3 times. Então, we've read é a estrutura do present perfect, quer dizer que nós lemos esse livro 3 vezes. E aí nós podemos ler esse livro novamente e aí dizer depois que nós lemos esse livro 4 vezes, 5 vezes e assim por diante. Então, essa ação pode modificar. Algumas expressões são frequentemente usadas com present perfect. Vamos ver algumas. For, que é a ou por, junto com um período de tempo. Então, aqui, por exemplo, I've known my best friend for 7 years. Quer dizer, então, que eu conheço a minha melhor amiga há 7 anos ou por 7 anos. Então, mostra todo o período de tempo no qual eu conheço a minha amiga. Since e também um ponto no tempo. Since, que é desde, junto com um ponto no tempo, uma data específica. Então, eu tenho aqui, por exemplo, we've lived in this house since last year. Quero dizer que nós moramos nessa casa, ou nós temos morado nessa casa desde o ano passado. Ou seja, essa ação começou a acontecer nessa data, nesse período, né? Nesse tempo. How long quer saber por quanto tempo, vai ser usado nas perguntas. Então, eu posso perguntar, how long have you studied English? Então, por quanto tempo você estudou inglês, ou tem estudado inglês, ou você estuda inglês? E eu poderia responder, I have studied English for 3 years. Ou seja, eu estudo inglês, ou tenho estudado inglês há 3 anos. Ou I have studied English since 2018, desde 2018, porque se nós estamos em 2021, né? Então, desde 2018. Always and never. Always significa sempre e never, nunca. Então, eu poderia dizer I've always loved that band. Então, I've é a abreviação de I have. Então, I have always loved that band. Quer dizer que eu sempre adorei aquela banda. E poderia usar o never aqui também no lugar do always e dizer que eu nunca gostei daquela banda. Already and yet, os dois significam já. Então, o already vai ser usado para dizer já nas frases afirmativas. Então, eu tenho aqui, she has already been to many different places. Daqui a pouquinho a gente vai comparar o already com o yet para ver a diferença. Temos também quando a gente expressa a quantidade de vezes que uma ação se repete. Então, por exemplo, we have read this book 3 times. Nós lemos esse livro 3 vezes. Poderia ser twice, que é 2 vezes, né? Once, que é uma vez. 5 times e assim por diante. Just, vocês provavelmente conhecem a palavra just como apenas, né, somente, mas também é usada junto com o present perfect para indicar que uma ação aconteceu muito recentemente, que uma coisa acabou de acontecer. Então, eu poderia dizer, I have just cleaned the room. I've just cleaned the room. Eu acabei de limpar a sala. Ever. Ever também significa já e vai ser usado em perguntas. Então, eu poderia perguntar, have you ever eaten escargot? Ou seja, você já comeu escargot? Você já fez isso? Alguma vez na vida você já fez isso? Vamos comparar então essas expressões. Se eu perguntasse, have you taken a shower yet? Então, aqui o nosso yet significa já. Então, have you taken a shower yet? Você já tomou banho? Eu poderia dizer que sim, yes, I have already taken a shower, ou seja, sim, eu já tomei banho. Poderia dizer, yes, I have just taken a shower, ou seja, sim, eu acabei de tomar banho. Ou poderia dizer, no, I haven't taken a shower yet. Não, eu não tomei banho ainda.
Então, o yet, ele significa já numa pergunta, e aí ele é usado sempre no finalzinho. E ele significa ainda, ou ainda não, né? Numa frase negativa, onde apareça o not, certo? Already é o já na frase afirmativa, e o just é usado para indicar que uma ação acabou de acontecer. Olhem esses outros exemplos. Have you ever been to São Paulo? Ever também significa já e também é usado nas perguntas. Mas a ideia que o ever quer passar é de alguma vez na vida você já fez isso. Então, have you ever been to São Paulo? Quer dizer, alguma vez você já esteve em São Paulo? Então, eu posso dizer yes, I have already been to São Paulo. Ou seja, sim, eu já estive em São Paulo. Ou eu diria, no, I have never been to São Paulo. Então, não, eu nunca estive em São Paulo. Ou eu poderia dizer, no, I haven't been to São Paulo yet. Ou seja, não, eu não estive em São Paulo ainda. Então, nesse caso, a gente subentende que a pessoa tem a intenção de estar, né, de visitar a cidade. Recently e lately significam recentemente ou ultimamente. Então, aqui eu quero dizer, I have worked a lot recently, ou I have worked a lot lately, quer dizer que eu tenho trabalhado muito recentemente ou ultimamente. Também são expressões bem comumente usadas com o present perfect. Agora, vocês devem ter percebido que a gente, aí, por vezes, traduz o present perfect como alguma coisa que tenha acontecido. Então, por exemplo, I have studied, eu tenho estudado. Ou uma coisa que aconteceu. Então, I have studied poderia ser também eu estudei. Então, qual é a diferença entre o present perfect e o simple past? Vamos olhar uns exemplos. Primeiro, vamos recordar qual é a estrutura, né, do simple past. Então, colocamos aqui esses símbolos para representar a forma afirmativa, negativa e interrogativa. E vamos lembrar que o simple past ele tem verbos regulares e irregulares também, assim como o present perfect, né? São os mesmos verbos, sejam regulares ou irregulares. No simple past, com os verbos regulares, na forma afirmativa, os verbos recebem a terminação ed. Então, eu poderia dizer, por exemplo, they watched a movie yesterday. They watched a movie yesterday. Eles assistiram um filme ontem. Se eu tivesse um verbo irregular, ao invés de colocar a terminação ed, o verbo irregular assumiria a forma dele específica. Então, por exemplo, o verbo make, que é fazer. Eu diria, Grandma made a cake for us. Então, a vovó fez um bolo para nós. Na forma negativa, os verbos regulares e os irregulares vão receber a partícula did, né, a palavrinha did, junto com o not. Então, aqui eu tenho, they did not watch a movie yesterday. Ou they didn't watch a movie yesterday, para dizer, então, que eles não assistiram um filme ontem. Então, na negativa, a gente vai usar o did not e o verbo na forma normal, no infinitivo dele, não recebe mais ed. E aí, na forma negativa dos verbos irregulares também vai acontecer assim, né, com did not ou didn't, e novamente o verbo fica no infinitivo. Então, essa troca, né, para acrescentar ed ou para mudar para a forma do verbo irregular, só ocorre nas frases afirmativas. Na pergunta, a gente vai usar o auxiliar did e o verbo também na forma normal dele, né, no infinitivo. Então, eu poderia perguntar aqui, did they watch a movie yesterday? Eles assistiram o filme ontem. E com o verbo irregular, que é o caso aqui do make, did grandma make a cake for us? A vovó fez um bolo para nós. Então, lembrar aí dos verbos regulares e irregulares e como eles funcionam. Então, qual é a diferença entre o present perfect e o simple past? Vamos observar exemplos para tentar concluir? Então, na primeira frase tem aqui, I worked a lot yesterday. Quero dizer que eu trabalhei muito ontem. Na de baixo, eu estou dizendo, I have worked a lot lately. Então, nessa aqui, nós temos uma ocorrência do simple past. E nessa aqui, uma ocorrência do present perfect. Então, as duas querem dizer que eu trabalhei, né? I worked, ou I have worked a lot, muito. Então, eu trabalhei muito, eu trabalhei muito. A diferença, no caso aqui, está se dando no tempo, né? No advérbio de tempo. Então, aqui eu tenho yesterday, que significa ontem, e aqui eu tenho lately, que é ultimamente. Ontem é um tempo que já acabou, já terminou. Não temos mais como modificar uma ação que aconteceu ontem. Ela também não pode se repetir. Não tem como eu trabalhar muito ontem, novamente, né? Eu posso voltar a trabalhar muito, mas não ontem, certo? Então, a gente vai usar o simple past
com ações que aconteceram no passado e já terminaram, e o tempo é definido, é específico. A gente sabe quando aconteceu aquilo e sabe que já acabou, não tem mais como modificar ou como repetir. O present perfect pode também se referir a alguma ação que está no passado que já acabou, mas a gente não vai saber ou não vai informar quando aconteceu aquela ação. E aí também podemos usar de um tempo que não terminou ainda, que é o caso aqui do lately, que significa ultimamente, né? Então aqui outro exemplo, olha, I have been to Bahia twice, quer dizer que eu estive na Bahia 2 vezes. I went to Bahia twice last year. Então eu fui para a Bahia 2 vezes no ano passado. Então aqui eu quero dizer que eu estive na Bahia, não estou mais, né, já voltei 2 vezes. Então, eu estou usando o present perfect porque eu não mencionei quando foi que eu estive na Bahia, né? Então, eu posso voltar a ir lá, né? Essa ação pode voltar a se repetir, ao invés de falar twice, que é 2 vezes, eu posso daqui a um tempo dizer, oh, I have been to Bahia 3 times, eu estive na Bahia 3 vezes. Então, essa ação pode voltar a se repetir porque eu não mencionei quando ela aconteceu. Nesse caso aqui, I went to Bahia, eu fui à Bahia 2 vezes, quando? Last year, no ano passado. O ano passado já acabou, não tem como eu voltar na Bahia no ano passado, né? Então, eu não posso mais repetir essa ação nesse tempo. Por isso, a gente usou o Simple Past. Então, resumidamente, a gente usa o Present Perfect para se referir a ações que começaram no passado e ainda influenciam o presente, ou continuam acontecendo no presente, ou ações recentes, né, que começaram e continuam. E usamos o past simple, né, o simple past, para ações que começaram e terminaram no passado. E temos aqui alguns advérbios de tempo que são comumente usados com o present perfect, que nós vimos então ali, ó, ever, never, since, for, just, yet, already, recently, lately, this week, que seria essa semana, this month, este mês, this year, né, e assim por diante. E advérbios que a gente usa com o simple past, com o passado, como yesterday, que é ontem, last, que é último, então o passado, né? Então, last Saturday, sábado passado, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, e assim por diante. A palavrinha ago também, que é atrás. Então, por exemplo, poderia dizer 2 days ago, 2 dias atrás, né? 1 month ago, 1 mês atrás. 2 years ago, 2 anos atrás, e assim por diante. When I was, que é quando eu tinha, e a gente coloca a idade, né? Então, por exemplo, when I was 10, né? Quando eu tinha 10 anos. Ou when I was 3 years old, quando eu tinha 3 anos de idade. E com datas, né? Que já terminaram, datas passadas. Então, aqui, por exemplo, em 1998, né, em 1998. Poderia dizer in 2020, né? Em 2020. Mas sempre um tempo que já for terminado. Vejam esses exemplos. Aqui eu poderia dizer, olha, my sister has written many books. Quero dizer que a minha irmã escreveu muitos livros ou tem escrito muitos livros. E Shakespeare wrote many plays. Então, o mesmo verbo que é o verbo write está sendo usado aqui no present perfect e aqui no simple past, mas a gente percebe que essa ação aqui, ela continua acontecendo no presente, ela ainda escreve, e esse aqui não tem mais como escrever, né? Ele não está mais entre nós. Aqui nós temos I haven't watched TV today. Então, eu não assisti TV hoje. I didn't watch TV yesterday. Então, hoje, né, today, é um tempo que não terminou ainda, que eu estou dizendo que eu não assisti TV ainda. Mas como o dia não terminou, pode ser que eu resolva assistir TV hoje e eu modifique, então, essa ação, né? E aqui eu estou dizendo que eu não assisti TV ontem, né? I didn't watch TV yesterday. Então, não tem mais como eu modificar essa ação ontem. Então, eu não posso voltar a assistir televisão ontem, porque ontem é um tempo que já acabou, certo? Então, aqui nós temos duas expressões de tempo, né? Então, today ou yesterday, e usamos, então, o today como present perfect, porque é uma data, né? Um tempo que não acabou, e o yesterday com simple past, porque é um tempo terminado. Aqui eu posso dizer, he has never played golf. Ele nunca jogou golfe. He didn't play golf yesterday. Ele não jogou golfe ontem. Então, ontem, né, é um tempo que já terminou.
E esse never se refere a uma experiência mesmo, né, de vida. Então, está falando sobre a vida em si. O tempo não é definido. Aqui eu tenho, he has worked there for 5 years. Quero dizer que ele trabalha lá, ou tem trabalhado lá, há 5 anos, ou por 5 anos. E aqui, he worked there for 5 years. Ele trabalhou lá por 5 anos. Qual é a diferença? Nesse aqui que a gente usou o present perfect, a pessoa ainda trabalha lá. Então, ó, he still works there. Ele ainda trabalha lá. Nessa aqui, onde eu estou dizendo he worked there, ele trabalhou, já passou. Então, ele trabalhou lá por 5 anos e não trabalha mais. Então, he doesn't work there anymore. To summarize, para resumir, nós usamos então o present perfect com um sujeito, o auxiliar have, que pode também ser has, quando a gente se refere a he, she ou it, e o verbo no particípio passado. Para que usamos o present perfect? Para falar de um passado recente. Então, aqui, por exemplo, I've just finished my lunch, I'm not hungry. Eu acabei de terminar o almoço, eu não estou com fome. Para nos referirmos a um passado com um tempo que não está determinado, a gente não sabe ou não informa o tempo. Então, you have forgotten to call me. Você esqueceu de me ligar, mas eu não disse quando, né? E também para falar sobre um tempo passado que continua no presente. Então, she has worked here for 5 years. Ela trabalha aqui, ou tem trabalhado aqui há 5 anos, ou por 5 anos. A diferença entre o present perfect e o simple past, a gente acabou de ver, é que no simple past, que é o passado simples, nós sempre vamos falar sobre uma ação que teve fim. E os advérbios mais usados, que nós também vimos, just, already, yet, never, ever, lately, recently, since, and for. I hope you have understood. Espero que tenham compreendido. Bye bye. Thank you for watching.